Muito bem, Arla, 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 o Sarla, que quer dizer em árabe, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio de O Podcast S.A. Lembrando que o objetivo do nosso episódio aqui, do nosso podcast, é levar para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, palavras sobre empreendedorismo, liderança, networking, marketing e histórias de vida que impactam, que nos inspiram. Não é isso, Dani? É isso aí, Sérgio. Ala, ala, ala. Arla, Arla. Arla, arla, arla. A gente vai aprendendo a falar árabe aqui no podcast, isso é legal. Mas é isso aí, o podcast SA com todo esse objetivo que o Sérgio falou. E eu gosto de falar e friso sempre, né? O nosso objetivo estando aqui é trazer pessoas que também empreendem, também têm outros desafios, diferentes, maiores, menores, iguais aos nossos, para que a gente possa também absorver o conteúdo, né, Sérgio? Aprender, né? Isso, e também dar a vocês que estão aí do outro lado a oportunidade de vivenciar e, quem sabe, até empreender em função do que escutar aqui ou melhorar o seu negócio em função do que escutar aqui. E aí eu vou iniciar falando aqui de quem nos apoiou desde o início, né? A Verovino, que está sempre, através do Thiago e da Roberta aqui, nos prestigiando, manda brinde, sempre aqui pra gente um vinhozinho pra gente poder degustar e tirar um pouco do nervosismo aqui do episódio, do que vai falar. Embora a gente já esteja acostumado, né, Sérgio? Os dois primeiros a gente estava travado, né? Depois a gente soltou. Passa o segundo, relaxa, né? Relaxa, isso aí. O Mabruk também, comida árabe. As Óticas Diniz. A Ótica Diniz tem um parêntese hoje aqui, daqui a pouco a gente fala o que é, né? A Vol Telecom, que é a internet que chegou aí em Juiz de Fora, tá atendendo bacana, atende no seu escritório lá já, né? Atende no meu escritório, estão tomando conta da cidade, fibra ótica de altíssima qualidade, diferenciado. O Anderson já mapeou lá em casa e vai fazer lá em casa também. É bom que ele vai ter que passar, para me atender, ele vai ter que atender outros condomínios. É isso que é bom para ele. Ainda vai ampliar, né? É isso aí. E a Trilite também, a pessoa da Laurinha, que fez esse letreiro que vez ou outra vocês vão ver aí no fundo. E esses aqui na nossa mesa, que são nós. Beta Marcas e Patentes, essa é a minha empresa. SNA Cefaz Nascimento, a empresa do Sérgio aqui, meu parceiro, meu sócio aqui nesse projeto. E a gente vai falar dos nossos convidados, nos canais. Boa. Curta, compartilhe sempre. Por quê? 2 motivos. A gente precisa que isso reverbere, né? Para que reverbere, é necessário que vocês que estão assistindo mostrem para a plataforma que é relevante, etc. Vocês já estão cansados de ouvir isso em outros canais e a gente pesquisou, gente, isso não é caô não, é legal e faz sentido. Então compartilha, manda para o amigo, nos dá feedback, seja no Instagram, seja no próprio comentário lá do YouTube, porque a gente quer saber se o conteúdo está fazendo sentido para você. Então, o fato de curtir já é legal, o fato de compartilhar também. Então, a gente está no YouTube com o Podcast SA, no Spotify também, como o Podcast SA, no Deezer, Google e Apple Podcast. Então, todos aqueles agregadores. E no YouTube, como o Podcast SA, que está na plataforma de vídeo, né? E o Instagram, _podcast_SA. O Instagram, a gente traz ali quem quer que são as pessoas que a gente está conversando, alguns cortes, né? Alguns assuntos que a gente acha relevante ele comentar. Isso também nos dá uma interação, acho que é bem bacana. E também te dá curiosidade para você ir lá assistir. É isso aí, tudo é intencional, tá, pessoal? E a gente vai falar aqui agora da nossa convidada de hoje, que é uma das pessoas que apostaram nesse projeto logo de início, né? Que é a Kátia das Óticas Diniz, aqui de JF. Vocês vão ouvir a história dela. Como praxes, a gente não apresenta o convidado, porque muitas das vezes eu já conheço a Kátia há mais tempo, né? O Sérgio conheceu recentemente, e o objetivo é que o convidado traga informações que sejam novas também para a gente, porque a gente quer também ser surpreendido com as histórias aqui, não temos roteiro nem nada, porque aqui a história é do convidado, a gente vai fazer algumas intervenções pontuais e alguma coisa, até que às vezes até do nosso negócio a gente consegue dar um insight aqui, né, Sérgio? Sim. Então vou passar agora a palavra para a Kátia. Kátia, obrigado. Por 2 motivos, né? Pela presença e pela confiança aí no nosso conteúdo, no nosso trabalho. A gente fica um pouquinho nervoso. Por isso que ela está tomando vinho. Por mais que a gente tenha o hábito, né, de gravar vídeo, hoje a gente não é só empreendedor, né, de estar ali na operação, né? A gente tem que se desenvolver. Na verdade, a pandemia ela trouxe só um aceleramento, né? Mas para quem não me conhece, né, eu sou diretora aqui, né, do Grupo Diniz.
Porém, já tenho mais de 20 anos no ramo óptico e só de Grupo Diniz, 21 anos. Eu entrei no Grupo Diniz em 2004. 2004, É. legal. E vocês já repararam, obviamente, que o seu sotaque não é mineiro, né? Sim. Então vamos começar lá da raiz. De onde veio? Sou a suspeito- forasteira. Suspeito, Seja argentina. meio sulista, né? Argentina. Suspeito. Olha que eu estou um pouquinho mineira, né? Estou ficando um pouquinho mineira. Minhas amigas até falam, né? Que fica misturado o sotaque, porque 7 anos já, né? Aqui em Juiz de Fora. Eu não sou daqui. Desculpa a ignorância, mas eu ainda não reparei onde está o mineiro, será? Não, ainda não. Vamos ver Talvez- se no decorrer do Olha episódio que Uai, tem. isso vai Eu sair falo de algum vez ai. em quando um ai. algum sou. Vamos ver. Eu Algum falo. sou, algum ai. Olha que eu falo bastante, tá? Nu também. Eu Só também pra você? falo. Não pra você. Gente, é incrível, né, sotaque? Mas a gente não perde, não tem como, tá no sangue, tá na raiz. E eu posso falar que eu sou uma lampiona, viu? Eu sou da Paraíba, né? Na verdade, eu não sou de Campina Grande. É uma cidade que é 7 quilômetros de Campina Grande, que o nome é um nomezinho que se chama Lagoa Seca. Mas eu trabalhava, né, em Campina Grande, na Diniz, na cidade grande. Essa questão de sotaque é algo muito marcante, né? Na verdade, a Diniz ela é uma empresa paraibana, né? O fundador da empresa é o nosso conterrâneo de uma cidade também da Paraíba, que é Catolé do Rocha, que é o fundador da Diniz, né? Mas a minha trajetória não começou na Diniz. Então conte pra gente. Conta pra Eu gente costumo essa história. dizer que a minha trajetória veio de infância. E eu ainda não sabia que eu iria trabalhar na área onde existia algo em mim, como criança, patológico, e que eu ainda não entendia, porque as coisas de Deus é muito perfeita. Que legal. É muito perfeita as coisas de Deus, né? Eu tenho uma patologia que daqui a 2 anos irei ser especialista em tratamento dessa patologia, né? Que é a ambliopia. Muita gente conhece como olho preguiçoso. É algo patológico. E desde criança eu já carregava isso comigo, né? Fui estrábica, tinha estrabismo, então passei por muita dificuldade assim, em questão de bullying, né? As pessoas geralmente estrábicas, elas passam muita dificuldade, principalmente em escola. Não só pessoas que usam óculos. Eu acho que o uso do óculos hoje é mais favorável. As crianças até querem o óculos, né? Antigamente era diferente, né? Totalmente É verdade, diferente. é verdade. Hoje é um acessório igual um relógio. Sim, Né? o óculos realmente, além de ser, né, um produto para tratamento visual e ocular, né, a gente trabalha com óculos como tratamento, ele se tornou um acessório de moda até para as próprias crianças. Então, assim, hoje uma criança, para passar bullying em escola porque usa óculos, é mais difícil. Eu uso óculos desde 4 anos de idade e eu tinha uma propensão a ser estrábico. E aí, por uma época, Sim. eu tive que usar um tampão no olho, Exatamente. né? Eu acho que era para forçar a outra É vista a habilidades estabilizar. visuais que a gente trata, né? E aí eu sofri o bullying também do 4 Sofre. olhos. Eu Exatamente. sofri várias vezes. O óculos era chamado de 4 olhos, né? Fundo Fundo de de garrafa. garrafa. Então, esses ditados, eles nos marcam muito, né? Quem tem estrabismo, que na verdade é a patologia, o nome é estrabismo. Existem vários tipos de estrabismo, né? Hoje, como eu sou técnica em optometria e faço bacharel em optometria, a gente consegue saber que tem vários tipos, mas eram estrábicos. Mas naquela época se chamava o quê? Zaroio. Zaroio. Então, Mesmo? assim, isso são coisas que marcam muito, né? Eu tinha um trauma muito grande em relação, principalmente, a tirar foto. Eu odiava me comunicar. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sou totalmente sanguínea, né? Mas naquela época eu não tinha
o hábito da comunicação. Era algo que existia dentro de mim, mas através, né, de uma patologia que futuramente eu trabalharia na área mesmo sem saber, ela me travava. E quantas pessoas a gente não vê com essa trava? E a mulher Né? ainda é mais prática, pode jogar o cabelo no olho, né? Nós, Lá né? vem você Mais de ou novo. menos, não tem Não, isso esse fala não. em cabelo, olha pra mim aqui, eu não entendo isso, cara. Eu não entendo Não, isso. o que eu tô falando? Quer dizer, no meu caso, eu ia jogar o quê? Nem o meu, ué. Pois é. Mas Aí não tem mas como. isso aí eu compactuo com você, eu sofro da mesma dor que você. Nesse sentido, a gente... Mas, ó, Daniel entende, porque Daniel, assim, além de ser meu amigo, né, meu parceiro de negócios também, é meu cliente, né? Exatamente. Inclusive, tomei um esporro aqui agora, porque eu esqueci meu Foi. óculos no Uber. Tinha Eu que perdi, eu gravar. não esqueci. Ele caiu, aí eu não consigo falar. Eu vou pegar o nome do motorista aqui, vou aproveitar a nossa audiência. Você conhece o motorista tal, do Uber? Devolva meu o óculos deve óculos. estar lá, que custou caro, inclusive. Mas vamos lá, vou te atrapalhar. Não. Então, assim, as coisas. Por isso que eu falo que as coisas de Deus é muito perfeita, né? E tinha essa patologia, que é exatamente tratamento com tapão que a gente faz. Enfim. Mas como que eu entrei no grupo Diniz? Né? Na verdade, no ramo ótico. Como? Como que tudo começou? As coisas de Deus realmente são perfeitas, né? No tempo, eu trabalhava meu primeiro emprego. Foi há 16 anos, tinha 16 anos, numa panificadora. E aí eu trabalhei 3 anos nessa panificadora e tudo. E assim, quem trabalha nesse ramo sabe o quanto é desgastante. Mas eu já gostava de trabalhar com o público. Eu já tinha feito a correção do estrabismo com 15 anos. Antigamente eu só fiz a correção do estrabismo, não fiz o tratamento né, da questão da patologia, que é a ambliopia, que tem como trabalhar, né? Hoje eu sei disso. Isso é a laser, alguma coisa assim? É ou- com habilidades visuais, é fisioterapia ocular que a gente faz. Né? São tratamentos com fisioterapia que é para estimular. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não sabem que não é o olho que enxerga. O olho é um mecanismo, né? Tudo está no cérebro. Então, assim, a gente tem alguns tratamentos, né, de habilidades que eu estou agora, né, estudando bastante nessa área e que a gente pode sim desenvolver e retornar, né? Eu pretendo me formar em ortótica, que é uma área que trata de ambliopia, fora outros tipos de patologias que existem, né? Que podem ser tratadas com estímulos, né? Não questão medicação, né? Cirurgia, que aí é com nossos amigos e colegas oftalmos, né? Bacana. É legal, né, Sérgio? A partir de uma dor, hoje ela empreende a partir de uma Sim. dor. Agora é interessante isso aí de o olho ser um mecanismo, né? Eu É. sempre achava que o poder ou não enxergar, a finalidade de enxergar estava no órgão olho. Não. A imagem ela se forma no cérebro, na verdade ela se O forma olho lá. trata a luz, na verdade. O né? trato eu costumo falar de uma forma simplificada, fica mais fácil para as pessoas entenderem que o olho ele é como se fosse um receptor de luz, né? Na verdade, Claro, tudo que a gente enxerga é luz. Sim. O olho ele é esse receptor, né? Com vários mecanismos. Enfim, e esse olho ele pode ter algumas disfunções, que é o que provoca as ametropias, né? Que hoje é o que eu trabalho, né, no nosso dia a dia. Mas dessa panificadora, então, você trabalhou 3 anos nela, né? 3 E aí, anos. dali, qual foi o destino? Então, eu tive um péssimo, assim, não é que seja um péssimo. Naquele tempo, os patrões eram mais carrascos. Mas a gente sempre tem que olhar o lado bom das situações, né? Esse meu patrão carrasco, ele foi uma ponte para a minha profissão. Legal. Então, eu sempre fui uma... Se não fosse ele, talvez você não estivesse. Eu não né? estaria aqui Eu com costumo- essa profissão. Eu costumo também ter gratidão Eu por tenho. alguns que, num momento lá atrás, eu fiquei chateado, mas na verdade a gente agradece. Né? Exatamente. A gente, no momento, não consegue entender, porque o ser humano, ele não consegue entender a parte ruim.
o impacto ruim. Mas hoje, quando eu começo a olhar minha trajetória, se não fosse aquele meu patrão, que o nome dele é Valmir, é um empresário muito conhecido na minha cidade, eu não estaria aqui. Eu era uma boa funcionária, né, na panificadora, mas é um trabalho muito cansativo, né? E eu, como sempre visionária, eu sempre quis mais. Eu não achava que só aquilo ali iria me satisfazer, né? Eu não conseguia colocar em palavras naquele tempo, que eu era muito jovem, o que eu pensava. Hoje eu sei, né? Então eu decidi sair e com um mês um primo dele tinha uma ótica. Olha isso. Uma ótica pequena, né, do lado da panificadora, e estava precisando de uma pessoa. E esse meu ex-patrão me indicou para ele. Mas as coisas não caminharam assim, só parou aí. Existiu algumas situações até para impedir que eu viesse para esse ramo. Mas a gente, quando é pessoas de palavra, a gente tem muito isso, principalmente pessoas do interior, né? Essa questão... Fio do bigode ali vale muito. Não, é a palavra. E no tempo eu tinha uma amiga que hoje tem uma rede de supermercado lá. Eu me recordo bem, fui chamada para trabalhar na ótica, fechei em um dia. No outro dia ela me chamou, amiga, pessoal, para trabalhar no supermercado. E aí eu poderia pensar, não, é minha amiga, né? Naquele tempo, até pela questão da imaturidade mesmo. Eu poderia analisar mais a questão de relacionamento de amizade. E não, eu fui mais pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. E aí foi quando eu falei para ela que eu já tinha, né, falado, o pessoal da ótica, e enfim. E tudo começou assim, né? Eu trabalhava numa ótica pequena. Quando você falou ali atrás que você trabalhava na panificadora e você não sabia qual era a palavra, ou seja, você tinha uma inquietude ali enquanto funcionária, mas você não conseguia identificar. Alguma coisa te falava ou te fazia sentir que ali não era o fim, né? O que que você sentia? Você consegue trazer isso hoje, assim? Tipo assim, o que que te fez falar, não, eu preciso de algo maior e o algo maior vai estar ali? Consigo. Na panificadora, eu descobri a minha comunicação. Eu sempre fui uma pessoa da área de comunicação. Trabalhar com pessoas, mas também na comunicação. É bem interessante que eu passei, eu acho que um mês apenas, sem trabalhar, e um mês ou foi 2 meses, eu não me tenho recordação concreta, e durante esse período, eu ainda dei um treinamento, olha isso, de atendimento numa escola de cursos. Olha, eu não tinha nem conhecimento, fui buscar material só pela minha comunicação. Então, ali já existia algo em mim que era a parte de comunicação. Trabalhar com o público usando, claro, a minha comunicação. Hoje eu vejo que a comunicação, ela realmente é um pilar na minha profissão também. Eu gosto muito do operacional. Eu cuido do burocrático, né, do financeiro, faz parte, mas hoje o que me encanta é operacional e marketing. Marketing tem. Então, você gosta de atender o cliente? Eu gosto. Eu gosto de fazer a consultoria com o cliente. Bacana. Eu gosto. Normalmente na loja dela lá, ela fica no balcão. A gente já passou lá algumas vezes. Ela fica na Então, frente você do procura balcão com as entender meninas lá. a necessidade, né? Isso. Tem alguns clientes que a gente tem que ter uma consultoria diferenciada. Alguns casos, principalmente casos de ametropias com refração alta, eu sou especialista, então, pessoas que têm alta dioptria, tipo 20, 15 graus, aí são pessoas que precisam de uma atenção maior. Traduz em termos práticos o que Grau. a pessoa que tem isso... O Sim. grau, né? As pessoas que têm 20 graus de miopia, né? Porque a palavra grau, na verdade, é refração. É o grau de refração, né? O valor refrativo.
pessoas, a gente tem muitos clientes, crianças com, tipo, semana passada eu entreguei inclusive eu postei, tá, gente, aí nas páginas o resultado da correção. Uma criança com hipermetropia de mais de 7 graus, Eu tenho 4. usando um óculos totalmente errado, totalmente em vários sentidos. As pessoas têm que começar a entender que óculos, ótica, é estabelecimento de saúde. A gente não vende óculos por a maioria deles, óbvio, né? Que o óculos é um acessório de moda. Eu, inclusive, uso sem refração, porém, ele se tornou um tratamento de prevenção. Hoje, o que é que a gente usa muito? Telefone. Isso aqui acaba com a saúde ocular. Isso aqui. Então, por mais que a gente, né, veja que ele é um acessório de moda, a prioridade é saúde. Tem um negócio interessante, você já viu um filme chamado Mãos Talentosas, já assistiu? Não. Esse filme é com Cuba Gooding Jr. e conta uma história real de um rapaz negro que virou um dos maiores cirurgiões pediatras da época. E enquanto da escola, ele tirava notas ruins, não lia direito, etc. Só dava notas ruins, não queria nada com nada na escola. E o mais legal foi que quando a mãe dele, a mãe dele também não sabia ler, a mãe dele era analfabeta, né? E aí ele falou, mas o que está escrito aqui? A mãe dele, não tô sem meus óculos, eu falei, sempre dava uma desculpa para não fazer na hora. Pede seu irmão para te ensinar o que era, né? E aí a mãe dele vai trabalhar na casa, ela fazia trabalho na casa de família, né? Foi na casa de um professor, ela ficou abismada com o tamanho da biblioteca, aquelas salões, né? A televisão desligada, vários livros empilhados em cima da televisão. Ela falou assim, você já leu todos e tal? E aí ela fala pro médico, para aquele senhor, que ele não sabe, que ela não sabe ler, e ele ensina ela a ler. E aí ela entende tudo e chega em casa, desliga a televisão, que os meninos só ficavam vendo televisão, e fala, vocês vão ler agora. E aí ele começa a ir para a biblioteca, porque eles não tinham livro em casa. E aí que ele descobre que ele tinha problema de vista. Ele não Que enxergava. ele ia mal na escola e tudo, porque ele não tinha problema de vista. E ela nunca muito. levou ele em médico e tal. E depois que ele pega o problema de ver, que ele começa a usar óculos, as notas exponencialmente melhoram. E ele vira, no final do filme, o maior cirurgião. Ele fez a primeira cirurgia de separar crianças que estavam unidas pela cabeça. Sei. Foi ele que fez a primeira cirurgia. Siamesas, né? Siamesas. Siamesas. É um filme Nossa. excepcional e Olha a que base legal. toda tá ali. É história verídica. É uma história verídica, a base toda tá ali. Que ele Mas- começou a decolar na escola porque ele precisava de usar Mas óculos e ninguém... acontece Isso é muito comum, né, É comum Kátia? O demais. filme Tropa de Elite, ué, quando o Mostra cara morre isso, lá, né, é por quando causa ele de dá o óculos. óculos. pra criança. Hoje, 2023, ainda acontece. Muito. É tão provável que a gente tem um projeto, né? A própria franqueadora tem o projeto, que é a doação de óculos uma vez por ano. A gente tem esse projeto, essa ação, que no caso é nacional, todas as óticas Diniz. A gente, né, escolhe uma instituição para crianças, uma instituição ou uma escola, para fazer com parceria com optometrista, oftalmologista e também alguns fornecedores de lentes, que é para fazer doações dos óculos. Mas a gente pega, depois eu vou até relatar um dos casos mais marcantes que eu peguei até hoje, durante esses mais de 20 anos de profissão, foi um dos casos que mais me marcou. Foi um caso de uma criança que eu vou relatar para vocês como que aconteceu tudo. E a gente fica assim pensando, cara, a informação é importante, tá? Ô, Kátia, você está me contando isso aqui? Eu percebo que falta, talvez, um movimento por parte de nós, como sociedade, do próprio Sim. Estado, né, do próprio Governo. no sentido de colocar as crianças aptas para assistirem às aulas, e uma das aptidões está enxergar bem. Muitas crianças não conseguem Muitas. enxergar o quadro lá na frente, vão mal na escola por isso. É um problema seríssimo, eu imagino que seja extremamente mais grave nas classes mais baixas, né? Que não tem, Sim. Não vai ao tem médico, conhecimento, né? Não tem. chega até eles esse conhecimento. Então tá aí, cara. A gente tinha que pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Eu né? acho que é uma falta muito grande da parte governamental a informação. Eu acho que é uma falha muito grande, não só eu penso assim, como profissional da área de saúde ocular,
Não existe a informação, né, da importância visual, a acuidade visual. É uma coisa tão básica, tão simples. E ao mesmo tempo tão fundamental. Né? E é fundamental. O teste de acuidade visual, gente, é uma coisa... É aquele que você lê as letrinhas? Aquele ali, a gente já... É também o teste de acuidade, né? Mas existem aparelhos, inclusive a gente tem ações para fazer a acuidade visual. Não é... A gente não dá o grau de refração, né? Uhum. Mas a gente mede a acuidade. Então, a gente consegue ter um diagnóstico primário se a pessoa está enxergando 100%, que é o 20/20, ou não. Se aquela pessoa, através do teste, não está enxergando 20/20, ela tem algum erro refrativo. Então, essa pessoa ela precisa, sim, ser encaminhada para um profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kátia. Você acha que seria muito difícil levar isso para as escolas? Não, não é difícil. Inclusive, eu tenho um projeto, né, que, infelizmente, teve uma parada por conta da pandemia, que atrapalhou muita coisa, mas a gente já tinha esse projeto. Inclusive, eu tinha uma parceria na prefeitura, a gente, né, participava daquele projeto da prefeitura, que é no meu bairro, só para fazer a acuidade visual. Só para fazer o teste. O teste de acuidade para poder Então, ter você uma levava orientação. isso até o bairro, Até o o bairro, escola. até a escola. O equipamento e tal. Equipamento. E, tipo, fazia uma fila lá com as crianças e ia fazendo. Isso. Projeto gratuito. É, muito bacana. A ideia acho que é essa. É um né? projeto para orientação. Ou seja, isso aí deve ser porque é o seguinte, isso aconteceu quando eu fui fazer meu exame recentemente, né? O doutor falou assim, Daniel, como eu já usei óculos muito tempo, desde sempre, meu grau era 4 também, desde pequeno. Em algum momento da vida, o médico tirou o óculos, falou, seu grau baixou, mas por enquanto você vai precisar só para quando for ler, alguma coisa assim, só para não forçar, mas dia a dia não. Tanto que a minha renovação de carteira de motorista, eu fiz a última ano passado, agora só daqui 10 anos, as minhas, desde quando eu tirei carteira com 18 anos que eu já usava, eu nunca precisei, eu sempre levei o óculos, fiz os exames sem o óculos, porque eu preferiria não precisar, porque um dia que você foi pego, você dirigindo, você estava sem o óculos, você ia tomar multa porque era obrigatório. E eu sempre passei, né, nos exames. O médico falou que engraçado, porque seu grau é forte e tal. E o médico falou isso comigo, falou, Daniel, o seu grau ainda é 4. Só que o seu organismo meio que compensa. Então o seu óculos pode ser 2. É a acomodação. Então talvez essa acomodação é que às vezes as pessoas têm e talvez só vai pegar num exame desse. E aí ela sente que ela não precisa do óculos, porque qual que é a dica que a gente fala? Consigo ler. Só que às vezes você consegue ler, se você pega um livro e vai ler, você leria ele em 2 horas de leitura tranquila, você vai ler em 40 minutos. Porque você fez muito esforço, você cansa. E você não, às vezes não associa que aquilo tem a ver com problema de vista. É isso mesmo. Você só fala que está cansado, né? Então ele falou isso comigo. Então talvez esse exame seja importante para isso. Porque se você, por exemplo, ainda não precisa de óculos, mas você, num exame desse, descobre que você tem que ir num doutor. O doutor fala assim, Sérgio, você pode usar um óculos levinho, de vez em quando, que vai atrasar você ter que usar um permanente. Pode ser nesse sentido também, né? O teste, ele dá um norte, né? Vamos falar assim, ele nos orienta em questão, né, da acuidade, amplitude de acomodação também. E, através dele, a gente vai ter uma orientação para aquela pessoa, para aquela criança. Ó, mãe, ela não conseguiu enxergar, né, a amplitude é baixa, a acuidade é baixa. Então, deve sim levar um profissional para ver se ela não desenvolveu uma ametropia, né, se essa pessoa não tem um erro refrativo, uma miopia, uma hipermetropia. Né? Mas tem algo em casa que as pessoas podem fazer para ter uma ideia? Tipo um exame em casa, um autoexame em casa. Faz um teste, pega um jornal, coloca longe. O teste ler. É um natural, porém a informação, como é pouca, as pessoas nem. E outra, tem uma coisa bem interessante, é que a gente acostuma a não enxergar. O cérebro ele faz isso. Às vezes você acha que aquilo é normal, você nunca viu, você não sabe como que é. É o desconhecido, né? É o desconhecido. Às vezes a pessoa
enxerga mal E tá achando que tá perfeito. e tá achando que tá perfeita. A gente pega muitas pessoas assim. Por quê? Para ela, aquilo é o normal. A partir do momento que ela realmente descobre a realidade, é que ela vai ver. É que ela vai descobrir que aquilo ali não era normal. E o perigo Até na fase disso adulta, tá? é o cansaço, né, que isso causa, né? Sim. Você ficar forçando a leitura, por mais que seja vamos dizer assim, um defeito pequeno que você tenha, Sim. você acaba forçando muito e acaba se Muito. cansando, né? Com certeza é um problema nas crianças e é muito importante a gente levar essa informação aí para quem tem filho pequeno, porque se não tomou esse cuidado de fazer, é importantíssimo levar no oftalmologista e ver se seu filho tem algum problema de visão, porque às vezes ele está indo mal na escola por causa disso. Por que surgiu o teste do olhinho? O teste do olhinho, ele diagnostica algumas patologias, assim, que você pode evitar uma cegueira, tipo catarata congênita. Né? Através do teste de olhinho, que é um teste hoje obrigatório quando as crianças Esse é nascem. recente? Não, já tem Eu há um não tinha bom ouvido falar, tempo. não. Eu tenho filho de 19 anos e de 10 e Não, nunca ouvi nessa falar. época eu acredito que não existia. Eu me lembro de um teste que teve quando a minha Mas filha tem. nasceu. Minha filha tem 10 anos. Era teste auditivo. Eu não acreditei que fizeram, não. Ela entrou, colocaram ela na salinha. Tem vários testes Eu hoje, estava junto vendo, cara. obrigatórios. Você devia ver a pancada que o cara fazia num agogô, É horrível. aquele instrumento, Ó, para ver se a criança... Reagia. Pra ver se a criança tinha problema de audição, acabava ali, porque não tinha Ou como. se não tinha, ficava. Era altíssimo o negócio, parecia uma escola de samba. aí vai. Recém-nascido, cara. Mas então, Mas, ó, assim, existe, Sacanagem com os moleques. baseado nisso, Acontece. acho que até o Sérgio levantou uma coisa e talvez pode ser que haja essa possibilidade. De colocar, inclusive, o podcast aqui numa oportunidade de certa forma, fomentar isso, né, Sim. Sérgio? Sim, eu acho que é isso. Levar, a gente podendo levar esse bem para tudo que é lugar, vamos levar de alguma maneira. Eu acho que é o A caso. informação, ela é Acho que é o caso. necessária, gente, até por prevenções mesmo. Sem dúvida. Tipo, teste do pezinho, né? Teste do olhinho, é tudo obrigatório. Da língua hoje, né? Quantas crianças antigamente tinham a língua Com presa, freio hoje aqui, é né? obrigatório Olha só. também. Tá E no meu tempo também, isso não. atrasa a fala. E isso, o desenvolvimento da pessoa não é o mesmo. Fica A com vergonha porque fala, não consegue abrir a boca direito. nossa, Já vi isso. visão, quantas cegueiras a gente pode evitar por testes diagnósticos precoces, né? Que não existia. Então, assim, é algo importante. Uma criança, ela, tipo, com uma catarata congênita, a gente pode evitar uma cegueira se assim ela for diagnosticada no nascimento. Vamos pensar assim, até 30 dias de vida, né? Então, eu acho que a informação é pouca. Muito bacana a gente tocar nesse assunto. Vamos dar um jeito de fomentar isso sim, Dani. Acho fundamental a maneira de levar essa informação. Mas acabou que estamos conversando aqui muito sobre saúde pública. Estou adorando Vamos a falar conversa, agora do excelente. empreendedorismo. Muito bom. Mas eu quero levar esse programa aqui para o empreendedorismo. Exatamente, Kátia. E eu quero saber aí desse momento em que você... Que eu me internei Né? diretora, né? Muito É, bem. você- Você aí estava até então tava na na panificadora, foi para a ótica vizinha. Isso. E aí? Passei 3 anos nessa Como loja. funcionária, né? Então. Isso. Então, assim, tudo começou naquele momento, né? Não fui trabalhar no supermercado da minha amiga e fui para essa ótica, mas eu sempre fui muito curiosa. Muito curiosa, até hoje eu sou. Né? Eu não me conformo só com o que eu sei agora. Eu sempre procuro me aprofundar mais em conhecimento. Hoje, em várias áreas, né? Até porque o que eu estou hoje Te exige, né? me exige. Não tem como. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, quando era no horário de almoço, o que é que eu fazia? Eu tinha que deixar os serviços no laboratório, mas eu não fazia como as pessoas fazem. Chega lá, deixa os serviços no balcão. Não. Eu entrava lá para dentro. Eu ia para dentro do laboratório. Pra ver Eu como é que ia, era entrava feito. para lá, ficava perguntando aos meninos como é isso, o que é isso, como é que faz assim, né? Porque eu aprendi ótica praticamente sozinha, tá? E aí eu era muito curiosa, enfim. Acabou meu ciclo nessa ótica,
por escolha minha mesmo, né? Por algumas questões. Inclusive, o meu ex-patrão dessa ótica é meu amigo, virou o meu cliente futuro. Olha, Olha só que interessante. Ele bacana. comprava óculos a mim depois. E essa ótica que você trabalhava ainda era em Lagoa Seca? Era nessa cidade, em Lagoa Seca. E aí houve sim uma questão de sociedade, não deu certo, e por conta dessa sociedade eu decidi sair, mas por eu ter muito conhecimento, inclusive no grupo de NIS, foi quando começou minha trajetória no grupo, né? Isso é interessante que agora nós vamos entrar Conexões é muito importante, né, nessa gente? parte que é um parênteses que você falou, curiosidade. Eu sempre gosto de falar isso, Sérgio. Eu acho que é legal a gente dar essa ênfase nesse momento. A curiosidade leva as pessoas para muitos lugares, né? É a gente aprofundar naquilo. A criança, ela aprende muito exatamente porque ela pergunta por quê. Sim. E a gente, quando vai ficando mais velho, a gente começa a achar que a gente é burro se perguntar por quê, fica com vergonha de perguntar, né? E quando a gente é Verdade. curioso, é raro, e talvez se a gente tivesse feito essa pergunta para todos os outros empreendedores que passaram por aqui, qual que era o seu nível de curiosidade quando você estava no negócio? Vou dar um exemplo recente, que foi o exemplo do episódio que saiu recentemente do Neilson. Ele tomou a negativa da bolsa, ele foi lá no outro dia e falou, mas por quê que vocês me deram negativa? Porque aqui não está falando por quê. Curiosidade, Isso aí. ué. Ele não, Muita gente falava assim, ó, deu negativo, vou esperar eles me mandarem o motivo. o não Não, conformismo, vou falar todo né? dia, eu quero saber por quê. Onde que eu errei, o que eu tenho que consertar. Isso mesmo. Eu falo para todo mundo que fala assim, poxa, podcast, tô conversando, qual que é o seu feedback? Eu quero saber o que, que a gente está falando de errado, o que, que a gente está fazendo certo, porque a gente, enquanto está aqui, talvez as pessoas que já tiveram essa oportunidade de gravar um podcast, seja com a gente ou qualquer outra coisa, aqui é um bate-papo, isso aqui é como se a gente estivesse na mesa de casa. É verdade. E a gente não está validando se o que a gente está falando é certo ou errado, até porque não tem nenhum... Até porque todo não tem- mundo não tem tem certo roteiro. e errado, né? Então assim, como é que tá, porque não necessariamente, não é para avaliar tecnicamente o que a gente está falando, porque o que a gente está falando aqui não tem esse nível. É a mensagem que chega. Assim, como que está sendo feito? Tá chegando no seu ouvido, legal? Tá fazendo você entender? Porque a gente está tentando evitar, o Sérgio é advogado há 25 anos, né? Eu sou formado em Direito há menos do que isso, eu formei em Direito em pouco tempo, mas lido com Direito há muitos anos, há mais de 15 anos. Então, e a minha forma de comunicação, ela muitas das vezes foi muito técnica na minha vida por causa de trabalho. Mas eu vou até abrir Aqui um a gente parênteses tira aí, isso. Porque você acabou de falar uma coisa bem importante, que não só quem vai escutar o podcast, como eu mesma. Você acabou de dizer o quê? Que você se formou em Direito há pouco tempo, mas que você lida na área há muito tempo. É o meu caso. Eu lido na área há muito tempo, mas agora que eu estou me formando. Ou seja, está só formalizando aquilo. Só formalizando Tá a só nossa colocando experiência. Teoria em cima de uma prática de anos. Sim. Você é de fato, mas não era de direito. Isso. Agora é de Isso. direito. No nosso ramo é Isso. assim, né? A gente tem a experiência, claro que a formação, ela te traz algo mais profundo. Ferramentas diferenciadas. Ferramentas, né? Mas não te assusta. Não é algo que, nunca vi isso. Não. A gente já via aquilo ali, mas não de uma forma tão profunda. Não, prática é fundamental. Sim. A gente costuma dizer aqui, eu particularmente eu defendo que o sujeito quando é jovem, quando tem 15, 16 anos, se ele tiver a oportunidade de começar a trabalhar em qualquer coisa, eu Sim. acho válido, mesmo estudando Com conjuntamente, certeza. tem gente que é contra, não, tem que estudar. Não, sou totalmente a Eu favor. acho que tem que trabalhar, porque é no trabalho, em qualquer ramo, que você lida com pessoas, que você vai entender se é aquilo que você quer para a sua vida, se faz sentido para a sua vida. É verdade. Vai até te ajudar a escolher uma profissão Sim. para você fazer uma faculdade. Né? Quer dizer, é aquela história, se você tem a oportunidade de errar quando é novo, é a melhor coisa do mundo, porque você erra, conserta rápido, aprende, aquilo vira uma lição, e errar quando é novo pode. É complicado errar agora. Depois de 50 anos, é complicado errar. O seu risco do erro ele se torna mais caro. Quanto Sem mais dúvida. velho você fica, As errar se torna mais consequências são caro. maiores. Tem pouco tempo para reparar, né? É Eu verdade. só estou fazendo um link aqui com a prática que você colocou, quer dizer, foi muito mais fácil. Né? O fato de você ter essa prática
quando você se deparou aí Sim. Antes da Kátia continuar, vou deixar esse time aqui, porque eu vou colocar, vocês vão ver aí em cima o link, assistam o episódio Papo de Carreira. Papo de Carreira comigo, eu e o Sérgio recebemos aqui o Emanuel e o Pedro Reis. E nesse papo a gente fala muito sobre prática, né, voltado ao profissional liberal. Então, tá aí o tagzinho, vocês acessem. Pode continuar, Kátia. Então, assim, depois que eu saí, né, dessa ótica, que foi, né, o meu primeiro contato na minha paixão, eu descobri o meu amor que vinha de infância. Mas peraí, cedo assim? Hein? Amor de O infância maridão que eu ali, nem sabia. declaração Ó. ao vivo, rapaz. Foi Que só colocar o óculos. Oh, que maravilha. Foi só Pra colocar você o ver como óculos as que- coisas são perfeitas, né? E aí eu entrei no grupo Diniz. Eu sempre passava na porta da loja da Diniz, que na minha cidade, no tempo, não era Diniz, se chamava Óticas Maia. Era um grupo no tempo, há muitos anos. Maia, Diniz e Maris era um grupo, não tinha unificação ainda no tempo. Porque existia, na minha própria cidade, tinha uma loja que usava o nome Diniz, e aquela questão burocrática, né? E aí eu sempre passava, conhecia muitos representantes, né, de produtos que atendiam a Diniz e chegava para mim e falava assim: tu tá se perdendo, tem que trabalhar na Diniz. Aí, enfim, veio essa oportunidade, foi quando eu me decidi, e aí uma grande amiga minha, uma colega minha no tempo, disse: vou levar seu currículo. Não, eu falei assim: leva meu currículo para a Diniz, as coisas de Deus é muito perfeita. Eu nem sabia que a Diniz no tempo estava abrindo outra loja e estava precisando de pessoas. Eu não sabia que futuramente eu seria gerente dessa loja que eles inauguraram. Então, é tudo muito perfeito. Então, no mês de março de 2004, ela disse: eu não vou levar seu currículo. Eu mesma vou falar com Gil, que era a minha ex-patroa, né? Que é a franqueada da minha cidade. E aí, no outro dia, ela disse para você ir lá. Isso foi numa quarta. Na segunda-feira, eu estava na Diniz, trabalhando. 2004. Entrei como consultora ótica, como vendedora. E no tempo, era assim, a gente passava 3 meses em treinamento. Era uma média que existia para você começar a vender, né? Um parêntese aqui. Uma A empresa investe preparação. numa pessoa É, por 3 meses, pagando Sim. um salário. sim. O treinamento era com uma outra pessoa da loja ou era com... Sim, com os gerentes. Geralmente era com os gerentes. Além do custo... Passa toda a teoria, o curso todo. O custo do Sim. funcionário novo, que, Ficava só que ainda estudando. não gera receita, Sim. você ainda tem o custo de hora do gerente para Ainda treinar é aquela assim, pessoa. tá? Ainda é Mas é o assim. certo, né? É o certo. Porque a porque- prática passa, né? Hoje tem muita empresa fazendo só online. Não adianta, não tem jeito, como. Você não consegue colocar uma pessoa hoje e ela vender o óculos. Ela pode desempenhar o atendimento, mas vender ela não consegue. Vender é outra coisa. Vender o óculos, a armação ela pode pegar, né, mostrar, né? Mas ela também não vai conseguir identificar se está bem encaixado, se serve para aquele tipo de lente. Não tem como. Tem que ter realmente um curso. Legal. E hoje eu invisto muito na empresa em relação à preparação. É algo que eu cobro muito dos consultores óticos, dos técnicos. Eles não podem ser só consultores, eles têm que ser técnicos. Porque Tem que ter isso o transmite, inclusive, uma Sim. autoridade na hora. Credibilidade. Credibilidade, Confiança. segurança, cuidado com, né, com o cliente. Então, isso tudo é necessário. E nesse tempo era 3 meses. Só que por eu ser muito curiosa, E já está aí vem trabalhando antes. a carga. Eu era da área, mas eu sempre tive uma curiosidade extrema. Eu passei 20 dias em treinamento apenas. Legal. Porque eu sabia muita coisa. Muita coisa, e eu te falo, hoje é uma realidade. Eu já treinei muito consultor óptico durante esses anos, formei muita gente em óptica. Tenho vários exemplos, assim, pessoas que até hoje passaram na minha mão, né? Eu sempre falo sobre isso, de sucessos,
São 19 anos. E né? que eu, de uma certa forma, contribuí, né? Porque o que a gente vem nessa vida é isso, fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, né? E aí eu passei 20 dias no treinamento e já fui logo vender. Eu já tinha uma preparação, passei 2 anos como consultora, no tempo se chamava vendedora, né? E durante 12 anos eu fui gestora de equipe. Eu passei 12 anos gerindo pessoas, que é o meu primeiro desafio, até então. Gerir pessoas. Esse é o desafio, na verdade, É um do desafio. século, né? De todos os empresários. É desafiador porque eu me reformei muito, né? Eu sempre tive um temperamento muito forte. E eu me machuquei muito por isso, né? Porque muitas vezes a gente não entende, né? A gente acha que tudo tem que ser do seu jeito, a gente tem que aprender a escutar, a gente começa a aprender a escutar e é um desafio, né? Gerir E tem um pessoas. detalhe, neste caso, você quando saiu de vendedora para Nossa. na área de gestão de pessoa, para quem já tem e sabe que tem esse instinto curioso, tem que tomar um certo cuidado para não chegar nesse ponto de que de estar no sistema de gestão de pessoas e não se tornar prepotente e soberbo. Sim, nossa. Né? Porque isso é Verdade. desafio, porque você É um sabe que você desafio. avançou muito rápido, mais Sim. do que o normal, do que o tradicional, porque você teve Surgem os vontade. conflitos, E né? as pessoas que você vai gerir normalmente não têm essa fome que você tem. Nossa, E imagina. isso começa a deixar assim, não é E sabe o que é possível mais que você desafiador? porque perguntou por que isso aqui? É você virar líder da equipe que você fazia parte sem ser líder. E receber Nossa, é muito Como é que fala? difícil, gente. Reconhecimento o reconhecimento, né? Aí você não é reconhecimento que eu tô dessas falando. pessoas, né? As pessoas entenderem que, pô, peraí, agora a Kátia não é mais o meu par. É. Ela deixou de ser meu par na É empresa. difícil, É superior. nossa. Né? Mas a gente tem que agradecer muito pelas pessoas, né? Eu tenho pessoas assim na minha vida que até hoje eu tenho uma gratidão assim extrema. Uma delas é a minha supervisora lá, que é uma grande amiga minha, que ela vai assistir, eu acredito. Como é que ela chama? Branca. É assim, uma pessoa que eu tenho uma gratidão. Ela tá lá na Paraíba. Lá. Ela me ajudou Branca, muito. você é responsável. Branca, você é responsável por divulgar o. Puxou muito minha orelha, viu? Pra Paraíba. Só que de uma forma muito branda. E ela tá nas porque- óticas Diniz lá. Tá, é até hoje supervisora lá. Ela me ensinou muito da forma branda dela, né? O que seria uma forma branda que você fala? Calma. Ela é Me calma. mostrar Com leveza. com leveza a minha condução errada em alguns momentos, né? Mas sempre enxergando o meu potencial, porque ela sempre fez isso. Valida. Validava e corrige. o meu Valida, potencial. Valida o certo, corrige o Sim. que precisa. Isso é legal. E hoje, a gente tem que se reconhecer, não é verdade? Hoje eu vejo que eu fui uma excelente gestora, como gerente, como funcionária. Eu vejo isso. Eu entregava muito, né? Eu me cobrava demais em relação... Porque é bem interessante. Hoje eu me deparo com uma realidade bem interessante. Você, quando cuida de algo que não é seu, mas que você enxerga como seu, Sentimento de dono. sentimento de dono, você tem um cuidado, acredito hoje, mais extremo do que meu próprio negócio. Eu tinha um cuidado tão grande, gente, eu fazia de tudo para não ser chamada a atenção em nada. Procurar fazer tudo com excelência, entregar tudo com excelência, né? E, assim, é tão provável que, às vezes, me chamavam até de general. Mas essas que me chamavam, que muitas são minhas amigas pessoais, falam, Kátia, eu fico pensando, quando você falava assim, como você era sábia, como você
realmente tem que ser. Porque hoje eu tenho pessoas que é dona do seu próprio negócio, que trabalharam comigo como vendedoras, pessoas que eu peguei com 18 anos, 19 anos, 20 anos, né, e que ensinei uma profissão. Alguns não trabalham no ramo, mas outras ainda trabalham, inclusive algumas no grupo Diniz. Então, assim, isso é legal. E mais interessante é você escutar dessas pessoas como você fez a diferença. Naquele momento, elas não entendiam que seguir normas e regras é fundamental para o sucesso do negócio. Não tem como. Organização. Principalmente quando se trata de um negócio franqueado, né? Sim. O negócio foi validado, padronizado e documentado. Então, sim. Não existe sucesso de uma empresa sem normas, regras e organização. Não tem como. Não tem como, né? É tipo você procurar uma caneta, um exemplo, e não saber onde ela está. Bom, e aí aproveito o gancho para te perguntar um pouquinho do tamanho do Grupo Diniz, né? São quantas óticas no Brasil? Então, hoje a gente tem mais de 1.000 unidades, né? Acredito que 1.200. É um grupo grande. é grande, hein? É uma das maiores redes de ótica do Brasil. Porém, tem um fato muito interessante na Diniz que muitas pessoas não conhecem. Você não consegue simplesmente comprar uma franquia Diniz, né? Eu sou exemplo. Como que eu sou diretora hoje? Eu era funcionária da empresa. Então, hoje, o Grupo Diniz, vamos colocar hoje, 90% é formado por ex-funcionários e familiar. Tem um projeto, né, dentro da própria Diniz, que é os sucessores, que é para filhos, e tem a grande chance, que é para a gente indicar funcionários. Você está falando que são 1.200 unidades, mais ou Isso. menos, e 90% dessas unidades está nas mãos Sim. de ex-funcionários ou familiares Sim. do pessoal do grupo. Sim. Pô, que bacana isso, hein? Os Dois maiores insights aí. franqueados. A franquia, ela tem um programa de sucessão para o Tem. franqueado. Treinamento. Treinamento. Quantas vezes, Sérgio, você no seu escritório vê e se depara com problemas sucessórios no negócios familiares, Nossa, o principalmente, tempo né? todo, o tempo todo. Porque não tem planejamento, As pessoas não contrato social. pensam nisso. Não Tem um pensam nisso. planejamento e tem um treinamento. Porque não é simplesmente você indicar uma pessoa sua, tipo um funcionário, e isso quer dizer que ela vai ser diretor. Claro que existiam muitos erros, né? Até chegar a esse ponto da gente ter que ir para a franqueadora, eu passei por isso já no meu tempo, já existia, né? Para ser diretor tinha que ter o treinamento para ver se o seu perfil realmente, né, condiz, se realmente você iria, né, encarar aquele desafio, porque, né, não existe essa ilusão, vou abrir a ótica Diniz e vou nadar em rios de dinheiro. Enquanto você está atrás né? do balcão, você vê o cliente entrando, você não sabe o quanto custa aquele cliente entrar. Mas tem muita gente que ainda tem essa ilusão. Olha para você e acha que é assim, que você está nadando Só ali. vê o dinheiro entrando, né? Não vê o saindo. Mas assim, é legal. Tô vendo aqui na loja que eu trabalho, nós estamos sentados aqui no balcão, chega 2, 3 pessoas, a gente atende e vende. Quem está lá operando, quem está atrás da mesa do administrativo, pensa diferente. Mas, ô, Kátia, desafiador, viu? quando você fala isso, de 1.200 unidades, né, aproximadamente, nas quais 90% está nas mãos de ex-funcionários, isso demonstra uma cultura da empresa, do grupo, né, antiga, uma cultura, imagino, muito antiga, porque você não consegue formar isso com essa solidez, né, talvez. Consolidado dessa forma, né? Se não tiver uma cultura muito forte, enraizada, né? Não. Eu vejo você falando aqui do grupo com essa, né, com esse amor. Propriedade, né? Imagino que quem está à frente de franquias como você acabam falando da mesma forma, né? A gente tem vários cases de sucesso assim na Diniz, grandes diretores, pessoas admiráveis que começaram até desde a fundação da empresa como vendedor, naquela garra ali com o seu Arione Diniz, né, que é o nosso exemplo, que é o nosso fundador, que hoje ele não está como né, à frente, quem está é a Ariana, a filha dele, já é uma sucessão, né? E assim, ele é o exemplo.
Ele é exemplo porque a história dele é muito, muito bonita. Como começou o Grupo Diniz, né? Para você ver o desafio que ele passou, que ele era gago. Ele era gago. Era gago. E assim, esse grande sucesso começou por ele. Mas assim como ele, a gente tem vários cases de sucesso, várias pessoas admiráveis assim no grupo, pessoas que entraram no grupo panfletando, entregando folhetinho nos sinais. E hoje tem 20 lojas, 15 lojas, cases de sucesso. 15 lojas. Tem. Que legal. Então, são Tem 1.200 franqueados, franquias. tem 40 lojas, 30 lojas, depende muito da área, né? Em média, quantos funcionários por loja? 5? Média. Dependendo da unidade, 5, 8, tem lojas que tem mais de 15, depende. Mas numa média, você acha que seria A 5 média ideal? hoje, no nosso real momento, eu acho que 8 pessoas, 7. 8 pessoas. Então, a gente está falando de 9.600 pessoas. Muita gente, né? Então, muita nós já gente. temos o primeiro desafio aqui. Hashtag funcionários da Diniz. Assistam o episódio do podcast. Eu vou marcar lá, vou Comentem mandar até aqui pro grupo. Comentem no YouTube, no Spotify. 9.600. Se vocês mandarem para 3 pessoas, nós vamos ter 28 mil visualizações. Que maravilha, hein? Para conhecer a história e para saber que você pode estar dentro dos 90% que vai ser dono da loja um Não, dia. ele já está, né? Você está Dono falando da do loja. pessoal das óticas? Dos funcionários, é. Ah, 9.600 sim. funcionários em média, mandar para 3 amigos, Sim. 28 mil. Desafio, hashtag Diniz, a Kátia, se não der certo, nós vamos lá e vamos invadir a loja da Kátia. E meu primeiro desafio foi gestão, né? Gerente. Passei muitos anos lá com o Gil, que é uma grande diretora também do grupo. Ela é sobrinha, né, do seu Arione, do fundador. Eu era funcionária dela, passei muitos anos como gerente. E esse foi o primeiro desafio. Depois veio o desafio, né, de assumir praça, Assumir praça é você, ser diretora. que é ser franqueado. Diretora Ser é franqueado. franqueado, é. Ser Dona da franqueado, franquia em ser determinada dono. região. Passar de funcionário para dono. E aí foi primeiro daqui em Juiz de Fora já ou foi Não, lá? aqui já tiveram outros diretores, né? Mas eu sou a que que tem mais tempo na praça, né? O que ficou mais tempo fora a minha, né, sucessão aqui foi o antigo franqueado, passou 5 anos Mas quando você virou diretora em qual cidade? aqui. Ah, então já foi aqui. Já né? vim direto. De gerente lá. Deixei Por alguma tudo. razão específica? Eles precisavam de colocar alguém aqui por conta da franquia? Não, quando a gente vai para a franquia, né, existe muito essa questão de estudo de praça, e às vezes tem algumas praças disponíveis, às vezes dependendo do seu perfil, dá certo para aquela praça, né? Então, não tem algo 100%, Entendi. você não sabe. Claro que é apresentado para você, né? Você plano de vai, negócios, olha o né? local em questão de negócio. Você conhecia Juiz de Fora até Não então? conhecia, vim conhecer Para isso. para isso. E o que te fez decidir por Juiz de Fora? Então, em Juiz de Fora tem a questão das lojas já estarem abertas e tudo, por mais que seja muito mais desafiador reconstruir, vamos Com falar certeza. assim, uma praça, né? Porque vai saber o que aconteceu. a antiga gestão, sempre existem algumas falhas, é normal do negócio, não é verdade? Até porque se não existisse, nunca mudaria, a não ser questão de falecimento, que acontece. Né? Reestruturar, reconquistar, principalmente posicionamento, é difícil. É difícil demais, é muito E Juiz de Fora, desafiador. o Sérgio deve ter reparado também. E eu não sei se isso é comum em outras cidades, porque a gente repara mais aqui por estar rodando, né? Juiz de Fora tem a concorrência nesse ramo é sinistra, né? Eu não sei se em Juiz de Fora ou se em outras cidades É, não, também, pois tô porque dizendo, Todo eu tô lugar dizendo. eu acho tem. que houve aí um aumento É significativo, muita né? loja Mas de eu vou óculos, assim. ser Então agora bem- que abre um dia, fica uma semana, Mas desaparece. vocês vão se surpreender, porque eu tenho um bom relacionamento com meus concorrentes. Não, Os que maiores bom. concorrentes eu tenho um Mas aí bom os estruturados, relacionamento. né?
Porque tem Sim. umas lojas que talvez parece que são lojas Existe. piratas, alguma coisa assim, né? A pirataria, ó, é um Porque problema. o óculos sempre foi pirateado É demais, né? exatamente esse problema, né, que eu vou chegar nesse ponto em querer transformar lojas de acessório em venda de óculos. Não é assim. Ótica não é loja de acessório. O óculos, ele pode ser também um acessório de moda. Mas qual a prioridade do óculos? Saúde, qualidade de vida. E aí está sendo invertido os papéis. E aí se vende de todo jeito, sem pessoas com nenhum tipo de formação, sabe? Eu já vi farmácia vendendo óculos para leitura. É um grande Óculos de leitura, problema. sei lá, É um R$10. grande desafio isso. Mas aqueles que já têm, sim, um posicionamento sério na cidade, são pessoas que eu tenho bom relacionamento, excelente relacionamento, e isso é uma conquista. Porque eu levei muita porta fechada na cara, né, de até profissionais, oftalmos, que nem queriam me receber, até porque eu era forasteira. Eu costumo dizer isso, né? Vim de fora, sabe? E vem aquele boom, acha que a gente chega para querer, né, tomar um pedaço. Não. Cada um ocupa seu espaço, faz o seu Tem trabalho. para todo mundo, né, Cátia? Para todo mundo e de uma forma respeitosa, ética. Eu mostrei isso. Então, no início foi difícil, não foi fácil, em questão relacional, né, com os oftalmos, com os concorrentes também. Mas eu costumo não bater de frente quando eu vejo que não tem necessidade. Quando eu vejo que eu estou fazendo o meu trabalho de uma forma ética e profissional e respeitosa. Então, acredito que por esse meu, né, posicionamento, eu consegui ter bons relacionamentos com os concorrentes aqui. E eu vejo que tem que existir isso. Até porque a pandemia, ela nos mostrou isso. E como é que foi assim, os desafios, né? Os desafios. Muito desafiador. Obviamente, muito desafiador porque todo mundo fechou, Sim. né? E etc. Mas o que você, talvez enquanto decisão local e enquanto decisão de franquia, como vocês atuaram assim? Então, a gente teve muito suporte da franquia, muito suporte da franquia. Você fala o quê? Jurídico? Jurídico. Flexibilização de tarifa, em todos de os royalties, aspectos, tudo. Isenção de taxas, de royalty, mídias, algumas taxas que a gente, né, contribui, até orientações jurídicas, marketing. Nossa, parte de marketing foi assim. Todo mundo teve que se incrível. reinventar, né? Mas, ó, por minha curiosidade, eu fiquei um pouco à frente da pandemia, nessa área. Porque quando a pandemia veio, eu já trabalhava muito a parte de marketing e eu já tinha um bom relacionamento, um exemplo, com o WhatsApp Business. Já sabia mexer, sabia fazer tudo ali, Google Meu Negócio, eu tinha tudo. Tinha as plataformas, né, Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, WhatsApp Business. E assim, tinha muitas pessoas com muita dificuldade. Eu fazia materiais. Cara, eu tive que me reinventar. Eu não consegui passar mais do que uma semana parada. Vendo aquilo tudo parado. E assim, eu apaguei durante uma semana. Eu disse, não, peraí, eu não posso ficar assim. Eu tenho que procurar uma forma de fazer receita. Né? Porque o que a gente tinha de reserva vai acabar. Ninguém sabia como é que ia ser. E realmente aconteceu. Foi quase 2 anos, né? E aí, com uma semana, eu já comecei a pensar, vamos ver o que é que dá para ser feito, para gerar pelo menos um mínimo que seja de receita. E como foi que a gente conseguiu? Essas plataformas. Porém, muita gente passou muito perrengue. Só que o que é que aconteceu? A franquia ela deu muito suporte. Muito suporte. Muito suporte. Toda semana tinha
tinha webinar, tinha parte jurídica, até como movimentar o WhatsApp, Google, tudo. Eles ensinaram tudo. Acho que aproveitar até essa oportunidade, Sérgio. Tudo. Foi um grande Quando a gente está suporte, falando agora tá? do suporte franquia. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente discutiu isso no episódio com o Fábio Rodrigues, né? Sobre a franquia e talvez essas pessoas que ficaram mais perdidas neste momento, sem saber, sem ter talvez algum discernimento de conseguir criar alternativas e não necessariamente ficar só aguardando uma direção, são pessoas que talvez apostaram em ser franqueados como primeiro negócio. Sim. Lembra que a gente tratou isso no episódio? Porque o Fábio, ele defende muito isso. Depois eu vou colocar o link do podcast aqui, que a gente falou sobre isso com ele. Você não decida, enquanto você é muito cru em negócio, nunca empreendeu em nada, tome muito cuidado em entrar logo de cara numa franquia. Porque franquia é um negócio que já testado, validado, mas é complexo. É muito complexo, contrato, é gente. muita coisa que você tem que gerir. Você vai As ter coisas que estão seguir. prontinhas, mas você tem que Sim. entender de muita coisa. E outra né? coisa, você não pode só apenas esperar essa parte. Porque, tipo, a pandemia, beleza, a franquia deu muito suporte. Não né? tinha outro jeito também de não fazer. Ela tinha que dar mesmo, né? Muito suporte. Porém, cada local é cada local. É as diferente. regras foram locais, teve município que não fechou, Sim. não fechou. E sempre é diferente. Sempre é diferente. A região, a localização é diferente. E aí? E o local? Né? Então, aí eu fiquei assim, perdida e eu contratei no tempo uma consultoria financeira para identificar, porque o que é que acontece? Eu sempre fui do operacional. Eu não entendia nada, assim, a fundo de financeiro. Eu sempre fui boa em finanças pessoais. Sempre fui muito, né, equilibrada, né, em questão de financeiro pessoal. E gerir empresas sem saber. Impostos, né, tudo mais, DRE, fluxo de caixa, liquidez, e aí? Sem saber. Você entra num negócio tendo que saber tudo isso, cara, é um desafio muito grande. Mas aí você buscou profissionais no mercado para te ajudarem. Eu já nesse geria essa parte, né? Já geria, até porque é com a gente. Procurei aprender. Procurei aprender na raça, na raça. Só que eu nunca tive certeza se eu fazia correto. Sabe quando você faz algo que você não tem certeza? E quando chegou a pandemia, eu contratei uma empresa, até aqui de Juiz de Fora, financeira, e isso me fez enxergar que eu fazia certo, que era realmente aquilo ali. Claro, com uma profundidade em alguns aspectos, em me orientar, naquele momento, vamos segurar isso aqui para a gente fazer um levantamento, né, de um fluxo melhor de caixa, porque a gente não sabe como que vai ser. Então, é melhor segurar isso aqui, fazer uma negociação com esse fornecedor, né, e você conseguir, de acordo com a pouca receita que a gente tinha previsões, levantar um capital. Nesse tempo, a gente tinha 3 unidades. Eu passei por um processo muito difícil, fora a pandemia, porque no mês de março, quando a pandemia chegou, a gente estava em negociação de uma unidade. A gente estava mudando de ponto comercial para um ponto dobro, né, do investimento. E foi exatamente no mês de março. A gente abriu uma unidade até num shopping aqui no centro, e foi quando a pandemia chegou. E aí foi bem desafiador, porque a gente teve que desfazer desse negócio, porque ninguém sabia como é que ia ficar. Não tinha mais pretensão de permanecer no antigo local, fechamos a unidade e fechou até hoje, não reabrimos. Era essa que seria reaberta e a pandemia chegou. Isso. Então, nem reabrimos
o projeto maior e terminou que um passo para trás. Até porque estamos aí hoje, estamos em março, né? Ainda Tem estamos... 3 anos que mas a ainda pandemia está bem chegou desafiador. e existem ainda muitos reflexos, né? Nossa. Dos problemas que a pandemia causou, não Vários. só relacionados à saúde, mas na economia, né? Financeiros. Porque Sem eu dúvida. acho que não para aí, tem muitos desafios ainda depois. E aí foi quando a gente fechou essa unidade, deu um stand-by. E essa consultoria, ela me ajudou em levantar esse capital, segurar o que dava para segurar, negociar o que dava para negociar com alguns fornecedores, para que a gente tivesse uma reserva, porque a pandemia levou tudo. Quem tinha reserva ficou sem zero. Ficou zero. Como que você mantém um negócio 3 meses, exemplo, sem receita? Importante consultoria nesse ponto é isso, né, Sérgio? Como? São pessoas e empresas que vivenciam situações ou já vivenciaram em outros Sim. locais ou ramos que podem te ajudar, né? Essa questão de negociação do aluguel, eu vi muita empresa em Juiz de Fora que teve que Nossa. fechar as portas porque o dono do imóvel não aceitou negociar o aluguel. Mas eu tive um caso depois. Isso é muito comum. Né? O meu caso depois foi aluguel. Né? A gente fechou essa unidade e assim foi. O pós-pandemia ainda subiu, foi quanto? 34% A gente teve uma... que deu uma época, não A foi? gente O primeiro ano? foi 30%. E Foi negociar, exatamente 2021. Eu sei que na média ficou todo mundo no 15, né? Todo mundo foi lá negociando. Foi o que aconteceu. E já ficou acima do que era o normal. 15%. 2020, a pandemia, né? No segundo semestre, a gente teve uma ressaca no nosso negócio. Saúde. O óculos é essencial. Então, teve uma demanda muito grande e reprimida. Pessoas que não conseguiram fazer de jeito nenhum uma consulta e renovar. Então, veio aquele boom reprimido. Teve-se um aumento de faturamento, um fôlego, e foi quando a gente conseguiu levantar um bom caixa. Mas aí, logo em seguida, 2021, veio o aumento do IGP, dos aluguéis. E aí começou a luta. Aluguéis de shopping, né, para negociar, enfim. E nesse caso eu tive um problema em relação à negociação na unidade principal, que foi a unidade da Rua Santa Rita, né? A proprietária não quis fazer negociação, foram feitas várias tentativas e, assim, muito injusto você, plena pandemia, um aumento desse em aluguel. É porque aí, Né? quando eu escutei isso também, e eu entendo dois lados. A gente tem que olhar o lado do empreendedor enquanto dono do imóvel também. Porque o negócio dele, muitas vezes, é o aluguel do imóvel. Mas é um momento. Né? Não, entendo, mas não estou defendendo A e B, mas o seu negócio é a venda de óculos, o meu negócio é a venda de consultoria, do Sérgio é a venda de consultoria / processo. O da pessoa é o aluguel do imóvel. Então, assim, claro que ele poderia segurar, né? Mas eu estou dizendo que a gente também... É complexo, a gente às vezes tem que ter que se colocar no lugar, não quer dizer que a pessoa é obrigada a ou não aceitar. Mas eu acho o seguinte... Mas assim, peraí, eu também entendo que esse é seu negócio, né? Então vamos ter coerência, compor, né? Vamos compor. Exatamente, eu acho que é coerência tem naquele gente que momento. Realmente aquilo ali não é o caso. Foram feitas várias tentativas para tirar só o aumento. Mantém o que já estava. Manter o que já que já era tava, pesado, porque não tinha receita, né? Exatamente. Então, assim... E foi assim, foram praticamente 6 meses sacrificantes. Falo para você que se não tivesse tido a mão de Deus assim, a gente teria praticamente fechado a unidade. Nesse momento foi que você fez a mudança a física? Isso. Foi quando a gente fez. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu? O projeto era abrir outra unidade. Né? Reabrir a terceira, né? Ou abrir a quarta? Isso, aqui fechou, a gente reabrir em outra localização. Só que aí veio essa questão da mudança. Foi quando a gente mudou a loja da Santa Rita. Mas, durante janeiro a maio, tentativas de negociação e em maio, sem sucesso. E aí, em função disso, vocês mudaram de local. E em maio surgiu um ponto comercial,
duas lojas após, Que não estava disponível quando você começou a negociar. que não estava As coisas disponível. acontecem à toa, velho. É. E Não o acontece à mais toa. interessante, o ponto maior, Aí. e a gente conseguiu fazer uma excelente negociação pagando a metade do que se pagava. Olha isso. É. Lutando para pagar Lutando. X. Não Conseguiu quero, não melhor. quero, não quero. Aí Houve-se aparece o um mesmo- investimento, Mas né? isso aconteceu demais. Demais. Nossa! Muita Houve gente. esse Pra um uns, investimento, eu tô né? falando, pra uns não faz diferença. Pra Mas outros, se, assim, não, ó, entra aqui, cara. Melhora a minha loja, depois a gente resolve. Porque a gente pensa assim, vai gastar X, tá. Mas vê em quantos meses de economia no aluguel você vai tirar X Para colocar o investimento. para é bom. colocar. Então, quando foi feito esse cálculo, não tem o que pensar. E outra, se essa pessoa que você era inquilino 10 anos, pagando sempre em dia, ela não teve a compreensão de, em plena pandemia, com aquele seu cliente, que é um bom cliente. Que parceria é essa, né? Que parceria é essa? Então, você fica refém dessa pessoa. Essa loja hoje ela tá ocupada? Está fechada. Até hoje? 2 anos. Custo Então, de assim, oportunidade, né? Zero. e outra, as pessoas, muita gente são inteligentes. Eu penso o seguinte, o ponto que eu aluguei, ele poderia ser até mais caro o aluguel, porque ele era um ponto melhor, Maior e- maior, pé direito, em todos os aspectos. Mas a pessoa que era proprietária, ele foi inteligente. Por quê? Se ele não tivesse feito a negociação, ele estava com o ponto dele fechado até hoje. Ele ia perder uma grande oportunidade. Por quê? Tudo eles procuram saber. Franquia, bom inquilino, paga em dia, tem fixação na cidade, tem nome bom na cidade em relação a ser inquilino. A pessoa pensa, se eu perder essa oportunidade em plena pandemia, eu vou ficar lá com o meu ponto comercial fechado. Pagando IPTU. Pagando IPTU, tendo despesa. Que vive o livre mercado, né? Enquanto os não querem. Vai fazer 2 anos. 2 anos que a gente mudou a unidade e o outro está lá. E além desse desafio pandemia, que isso aí obviamente é um desafio que a gente sempre trouxe, né, Sérgio? Em todos os episódios aqui, que atrapalhou todo mundo, né? Talvez só não atrapalhou o supermercado, porque não para Está de vender. atrapalhando até hoje, viu? Todo mundo come, né? Tem muito reflexo. Não, tem muito reflexo. O reflexo Tem ele muito vai ser muito segmento, tempo. tem muito segmento com muita dificuldade O de meu sair, né? segmento está com Pós-pandemia. dificuldade. Nosso segmento, acredito meus colegas aí parceiros, até porque eu tenho alguns relacionamentos com vários e a gente sempre discute essa dificuldade, né? Está muito difícil ainda essa questão no nosso ramo, como outros. Sim. A cada dia que se passa, a gente vê grandes lojas fechando as portas. Isso é muito bacana. Porque uma das coisas que eu acho que é um grande problema aqui em Juiz de Fora, dois grandes que eu vejo, é quando aquele negócio deixa de ser novidade e surge, exemplo, outro no mesmo segmento e que aquele outro é uma novidade. Então, as pessoas migram. Mas você acha que isso é uma característica da cidade? Eu acho que tem muito isso aqui. Eu vejo muito isso. Mas eu também vejo um grande problema, que é o custo do aluguel. O custo do aluguel em Juiz de Fora é muito alto para o faturamento. Vocês fazem esse comparativo entre as unidades e vocês percebem que o percentual daqui que incide é ele mais acaba alto. sendo maior. É mais alto. A gente vê em grandes cidades, São Paulo, várias cidades assim grandes, a proporção do faturamento em relação à questão de aluguel. E aqui em Juiz de Fora, central, você não consegue alugar um ponto comercial baixo. Só que o que é que acontece? O faturamento não é alto. Ou não seja, mantém. às vezes a análise do proprietário é a quantidade de pessoas que passam na sua porta. É isso mesmo. Mas tecnicamente é só A passagem. noção tem que ser é quem só o compra, né? fluxo. Porque Juiz de Fora ele tem muito essa característica
esse quadrante. As pessoas andam, transitam. Quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, eu fiquei impressionada, principalmente no calçadão. Nossa! Meu Deus, essa cidade é maravilhosa para negócio, é muita gente na rua. Mas é exatamente isso. São o quê? Passantes. Não são consumidores. É muita gente no mesmo lugar, andando. Mas quando você, depois, né, que você tá aqui, Começa a perceber que as pessoas estão sem sacola na mão. sem Ou sacola e sacola de outra, exame, né? olha para dentro das lojas, os vendedores estão tudo assim, ó, parado. O calçadão lotado de gente. Não tem ninguém dentro das lojas. Porque aquelas pessoas são circulantes. Isso é uma característica daqui. Se você parar para perguntar, todos vão falar essa característica. Bacana, bacana. E o custo da operação, aqui, lá em cima, principalmente aluguel. Eu não acho que uma loja de grandes nomes, principalmente loja âncoras, como a gente teve um caso agora, né? Fechou, né? Que fechou. Lá na Alfred ali. A Riachuelo, uma loja âncora. Hã? Vai. Outra âncora que você diz? Ou... Ali na Alfred vai fechar mais duas âncoras, lojas âncoras. E isso é muito ruim para a cidade, gente. Com certeza. É um isso retrocesso. É péssimo. Retrocesso. Até para vir empresas. Por quê? Eu digo por mim. Quando a gente vai abrir unidade, a primeira coisa que a gente olha, tipo, vai abrir Diniz em cidade tal que não existe. A primeira coisa que você olha é o quê? Lojas âncoras. quem tá aqui para poder trazer o É fluxo, o mesmo né? conceito de shopping, né? O cara olha quem está lá dentro para entrar. Exato. Isso é muito ruim. Mas isso tem um porquê. Ninguém aguenta pagar o aluguel com o faturamento lá no chão. Você acha que existe, então, em Juiz de Fora, uma falta de um olhar mais realista? Acho. Porque os comerciantes, os empresários acabam com isso, percebendo com o tempo essa dificuldade nessa relação custo de aluguel com faturamento, e você acha que a tendência é acabar o sujeito abandonando o negócio? Eu Chega acho. num ponto que ele fala, pô, tô trocando cebola aqui. É isso mesmo. Eu acredito que, até porque o faturamento não é compensatório para o custo do aluguel. Porque a gente faz, né, uma média que, tipo, um exemplo, o seu aluguel ele tem que ser uma média de 10% do que você fatura. Estourando, né? Estourando. Isso é o máximo. E já tá alto. E já é alto. 8 por aí já é interessante. Exemplo, você fatura 100 mil, pagar um aluguel, um exemplo, de 10 mil é muita grana, ok? Mas é o dobro aqui. Você, um exemplo, fatura 100 mil, você paga 20 mil. Então, assim... É um problema. Porque a própria pandemia Sim. mudou o perfil de consumo. Então, as pessoas Nossa. que consumiam, que às vezes o 20 mil, você nunca reclamou de 20 mil no seu negócio até 2019. Que faturava 120, 150. Ó, A pandemia jogou pro eu chão. vou E hoje o muito online, além. as pessoas compram no online. Então, você não entra na sua loja hoje mais. nós temos Vai no seu concorrência no online. Você manter um site no online, você vai pagar R$1.000 apesar por que mês. o vai lá. meu produto no online é diferente. É, Sim, o seu produto ele Mas requer requer uma consultoria pessoal. É. Mas e os negócios que concorrem assim, de cara? Não se mantém. Né. Não se mantém, não tem como ele se manter. Porque a operação dele é muito alta, o custo é muito alto, com mão de obra, com tudo. Principalmente a parte do aluguel. Como que sustenta? Não dá. Kátia, então assim, pra gente encaminhar pro final, a gente falou aqui que a gente agora quer que se traga aí um insight, né? Isso aí vai servir, eu acho que, de certa forma, para as pessoas que estão trabalhando diretamente contigo ali dentro da empresa, né, Sérgio? Porque quando a gente faz um insight assim, a gente, querendo ou não, tá dando incentivo para pessoas. E como a Diniz tem 90% das pessoas que foram ex-funcionários, então você tem quantos hoje aqui? Hoje eu tenho 8. Você tem 8, né?
Então você tem aí, quanto que é 90% de hoje? Ajuda aí, Zé. Não fazer a conta aqui agora. Se eu quer saber... 71. Você 7,1. tem 7 Esse é pessoas. ruim de exatas, viu? 7 pessoas que você vai falar agora, possivelmente tem chances estatísticas de serem franqueadas das Óticas Diniz. E também para quem está em mais. Então, para a gente encaminhar para o fechamento, além da curiosidade, que foi um dos insights que você trouxe, que eu concordo muito, o Sérgio tem dúvida nenhuma aqui também, né? Assim, que é Curiosidade, sem inquietude, Por entender. quê? Isso aí. Entender o porquê, né? Comece pelo porquê, Simon Sinek fala isso. Então traga aí para nós. Hoje eu aconselharia, em primeiro lugar, a curiosidade e a preparação. Você nunca sabe do seu futuro. Você nunca sabe quando a oportunidade ela realmente vai bater na sua porta. Você tem que estar preparado. Né? Preparado nessa questão de curiosidade. E hoje a gente tem muitos recursos preparatórios na área que você atua. Né? Isso eu vejo que são casos fundamentais. E o recurso ele é importante. Né? Eu nem cheguei a contar com minhas histórias em relação a recursos financeiros. Vocês iam falar assim, você é uma louca, só pode. Como que você está de pé até então? Porque eu cheguei para assumir as lojas imaturamente, né? Não tinha maturidade, não tinha conhecimento, com 15 mil reais. Para comprar 2 lojas que valia quanto? 400 mil reais, mínimo. E aí eu vim na ilusão que ia chegar num banco, fazer um empréstimo, nesse tempo era assim, né? Hoje a franquia já ajuda de outra forma, em orientação, né? De investimento é diferente do meu tempo. E aí eu comecei a ver o quê? Porta na cara. Não é bem assim. Relacionamento. Oi, tem que ter relacionamento com o banco. Né? Mas Deus usou muitas pessoas que me abençoaram, inclusive o vice-presidente, seu Vidal, que eu tenho uma gratidão enorme. Mas ele é hoje, vice-presidente da franquia, ele me ajudou demais, principalmente nessa parte. E hoje eu estou aqui também por conta disso. Mas qual o conselho que eu falaria? Não façam isso. Não façam isso, porque é dolorido, tá? Quando você fala não façam isso, o quê? Entrar num negócio sem total conhecimento do negócio, tem que conhecer o negócio, o mínimo que seja, e também ter uma visão na parte financeira do investimento. É por isso que no episódio Sofre em que a menos, gente né? trouxe o Fábio, né, ele fala isso. Você quer entrar numa franquia? Você tem lá o dinheiro para comprar uma franquia? Antes de você fazer isso, testa. Vai no mercado para você entender. Isso. Vai ler um contrato. Você vai ter que assinar contrato lá. Trabalha no E se negócio, você não souber o que você está assinando, você já começa errado. É isso mesmo. Né? Então, são detalhes que a pessoa que não está à frente de uma empresa só vai descobrir esses detalhes quando estiver. Então, que vá preparado, então que vá sabendo que vai precisar de pessoas no seu entorno, né, para te ajudarem nisso. E eu falo muito isso lá, né, com o meu pessoal das lojas. Eu vou ter o maior orgulho em ver pessoas, né, que vivem hoje no meu ciclo, olhar e ver assim futuros diretores. Cara, isso é um orgulho. Você contribuir, ver que aquela pessoa está, né, assumindo algo maior, grandioso, e você, de uma certa forma, contribuiu para aquilo ali, né, com orientação. Então, eu sempre falo para o pessoal, tem que se preparar, gente, né, tem que buscar. Até se não for no próprio grupo, incentiva a fazer curso, fazer uma faculdade, não queira ficar só no comércio, é desgastante. Procure crescer profissionalmente, gosta de fazer isso, vai correr atrás. Tudo tem um sacrifício, nada vem fácil, né? Hoje eu, né, tenho casa, tenho filho, tenho a empresa que eu cuido de várias áreas, operacional, marketing, financeiro, faço faculdade, vou treinar, que eu sou fitness. Então, é fácil, né? Você gerir tudo isso. É uma escolha. É uma escolha, né? É uma escolha.
É uma escolha que você gosta. A gente vê que você gosta Eu de gosto. empreender. Você fala com um brilho no olhar. É Né? desafiador, mas eu gosto. Tem dia que a gente quer chutar o Mas pau. isso é todo mundo. Hein? Tem dia que... Tem dia que dá vontade de quebrar tudo. Eu cheguei não sai hoje nem e da disse, cama. eu tô com vontade de chutar o pau hoje. Não sai nem da cama. Hoje me deu vontade de dizer, vou embora, pegar minha mala e voltar para Paraíba. É isso aí, muito bom, muito bom. Sérgio, eu vou abrir o encerramento, tá? Então, Abriu o encerramento. abrir o encerramento. A gente vai criando novas funcionalidades aqui no podcast SA, que agora é abrir o fechamento. Obrigado, Kátia, pela presença aqui. Obrigado também mais uma vez por acreditar no projeto, porque hoje recebi dois feedbacks aqui de pessoas que estão acompanhando o episódio. Então, um está no Instagram, outro no WhatsApp. Com feedbacks assim, poxa, vi isso aqui, me conectou demais. É exatamente isso. Ai, tem várias E coisas. isso é legal quando a gente escuta, né? Isso é legal porque muitas das coisas, quando a gente vê a pessoa falando, eu não sei se o Sérgio faz isso, mas às vezes eu fico assim imaginando, nossa, é mesmo, aconteceu isso. Toda hora, toda hora. Nossa, eu devia ter feito isso aqui, vacilo. Toda hora. O negócio estava na cara, Quando né? você permite, quando você se permite escutar, né? Que é inclusive uma dádiva, né? Quem sabe escutar bem, normalmente se dá muito bem na vida. Né? Salomão diz isso, né, Sérgio? Escute mais, você tem 2 ouvidos para escutar mais, né? Quando você está aberto a isso, pô, sem sombra de dúvida. Né? E também tem a consciência que a gente nunca sabe de nada, né? É isso aí. Estou aprendendo todo dia. Eu fazendo a faculdade, eu digo, gente, eu não sei de nada. A gente sempre está aprendendo. E o mais interessante, quem está na faculdade, lá como você está, mas não trabalha, por exemplo, ainda, está ali absorvendo conhecimento, Sim. vai ver que não sabe nada na hora que sair. Para quem não está no incrível. mercado. Como é que a faculdade é muito importante, a teoria, mas a prática eu acho Ter que é essa fundamental. humildade, né, de olhar e dizer, cara, cada dia eu aprendo algo novo. É isso. Com pessoas, com exemplos. Cada dia a gente aprende algo novo. As pessoas, elas são exemplos. Né? Que o podcast, ele traz isso, é um projeto excelente. A gente, como o Daniel aqui falou, a gente vai escutando e vai vendo as histórias e tantas coisas que a gente se identifica. Nos inspira. E que nos inspiram. É isso aí. Nos ensinam, cara, vou fazer isso é bacana. Isso pode dar certo no meu negócio. É um testemunho, muitas das vezes. Porque eu nunca pensei em seguir isso aqui, fazer isso, vou fazer isso aqui. Então, assim, é um projeto que eu vejo incrível, principalmente para nós apaixonados, né? Que o empreendedorismo é paixão, tem que amar. É desafiador, tem que amar, senão não fica não, viu? Corre logo. Show de bola, Kátia, aprendi show com de o bola. Sérgio que o que não te desafia não te transforma. É né, verdade. Isso aí. Mas isso aí. Então, Kátia, mais uma vez, obrigado, tá? Antes de passar para o Sérgio aqui também fazer as considerações, eu vou reforçar os nossos patrocinadores, Sérgio, a própria Kátia, Ótica Diniz aqui é uma patrocinadora nossa no episódio, Verovino, Tiagão. Antes de terminar, não vai ter um presente para a Kátia? Mas é porque eu já ia. Tá. O Sérgio nasceu de 6 meses, gente, assim. Então ele é apressado em tudo. Ô, produção, cadê o... Produção, eu acho interessante Eu isso. tinha deixado o presentinho da Kátia aqui, ó. Minha mochila. Daqui a pouco eu pego, então. Vou falar também da Trilight Letreiros, que fez aqui o nosso mais lindo... A gente nem acende ele, né? Senão ofusca a beleza nossa. É verdade. A Ofusca a beleza Telecom. dele. Nossa, se ele acender, ele ofusca mais. A Vol Telecom, Beta Marcas e Patentes, empresa na qual eu sou sócio. A SNA, Cefaz Nascimento, do nosso amigo aqui, ó, do nosso Sérgio. Obrigado pelo apoio, né, aqui no nosso podcast. Mabruk, comida árabe. Uma delícia. Tá vendo? A produção tá até de boca Delícia. cheia. Mabruk. Delícia. E é isso aí, Sérgio. Obrigado também mais uma vez. E vai Muito finalizando bom. que eu vou pegar o presente. aqui Muito da- bom, ô Kátia, muito obrigado. Foi realmente muito bacana hoje, não só pela sua história, né, de empreender,
de ter saído lá do interior do Nordeste e ter chegado onde chegou, mas também por um assunto muito importante que eu acho que foi trazido aqui hoje, que é esse lance aí da saúde ocular para as crianças que muitas vezes vão mal Sim. na escola por conta disso. Então, eu achei bacana a gente ter trazido isso, porque é uma oportunidade de levar para quem não tem esse conhecimento essa possibilidade, né, de ajudar nesse sentido. Vamos tentar propagar isso. Eu guardei o negócio que você falou, você falou e tirou. É? Gente, o Sérgio, ele é intrometido. Normalmente, vocês já viram aqui os outros episódios, a gente presenteia o convidado com o presente da Óticas Diniz. Hoje, a gente inverteu. Então, o Tiagão está presenteando a nossa outra patrocinadora aqui, a Kátia. Com a Vera Obrigada. Ovino. Vera Ovino. Olha, Então, você recebeu o presente da É. convidada. O eu Sérgio, gosto de vinho, o viu? Sérgio botou a Kátia para falar, ela nem tomou o vinho aqui que a gente serviu para ela, então ela vai tomar Nossa, um hoje gás. não pode não, amigo. Hoje tem que ser só para relaxar. Hoje a Kátia tava, né? O Daniel, tô nervosa, fiquei tô ansiosa. Eu falei, calma, gente, a gente vai bater papo, né? Aqui no produção, vamos montar um estúdio com fogão a lenha? Sim. Que aí a gente, né, faz ali tira gostinho e tal, enquanto a gente conversa, né? Ele Pra tá descontrair. engraçadinho hoje, ele tá Fazer uma engraçadinho. pizza na hora. assar Nossa, esfirra na olha. hora. Já pensou? Passar um fígadozinho assim. Essa comida árabe é boa, viu? É boa, Que delícia. Muito boa, muito boa. Você não tinha provado ainda não? Não, delícia, aprovadíssimo. Pra ver isso aí. Então, vocês já passaram os QR Codes. Felipe Diogo aqui do Vox Lab, da Alcateia Produções. Pessoal, estúdiozinho top aqui. E tem novidades vindo aí. Daqui a pouco vocês vão saber deles, daqui uns dias. A gente vai fazer um episódio com eles, mas eles estão ignorando a gente, né, Sérgio? Quantas vezes a gente já tentou? Eles são difíceis. Isso nós não vamos conseguir. Tem que Nós não falar vamos para o conseguir. pessoal também seguir nossa São página. Qual que é a página do Óticas Diniz? Diniz, JF. Eu deixo vários conteúdos legais lá. com algumas Inclusive, tem promoção lá, tá? orientações. Quem Tem. acessar pelo QR Code que passou na tela aí, tem 30% de desconto. Sérgio, mais uma vez, obrigado. Vamos aí, Obrigado você também, Daniel. tá? Vamos seguindo. E próximo episódio aqui, a gente não vai falar quem que a gente vai trazer. né? Não, é surpresa. Kátia, muitíssimo obrigado Eu mais que uma vez. agradeço, tá? gente. Foi Valeu, ótimo. galera. Obrigado, Até a Kátia. próxima Valeu, aí. pessoal.